Oi, eu sou o Dudes e hoje a gente vai falar de IA. Você deve estar morando embaixo de uma pedra se você não sabe que IA é inteligência artificial. E já vou começar aqui pelo argumento, porque eu sei que vocês já viram o título do vídeo, vocês já viram do que eu vou falar e já vão começar a dizer. Mas você já vai reclamar de inteligência artificial. Todo mundo usa inteligência artificial hoje em dia. Todo mundo tá usando, você vai ficar aí como se fosse uma pessoa contra a invenção da internet, reclamando de qualquer evolução tecnológica que exista. Todo mundo realmente está usando inteligência artificial hoje. Mas alguém quer consumir alguma coisa feita por inteligência artificial? Vem comigo! Umas 2 semanas atrás, apareceu Karen Vakini, que é influenciadora, ela, né, muito grande no ramo da maquiagem, mas já se aventurou em outros espaços de tatuagem, artes plásticas e coisas do tipo. A Karen Vakini lançou um Mail Club, que é um jeito dela se conectar com os fãs dela, com as pessoas que gostam do trabalho dela, que justamente a pessoa paga um valor e ela manda para casa da pessoa coisas de papelaria, porque é um mail, é um correio, tem que ser coisas enviadas pelo correio. O correio não aceita pacotes, né? Tipo, em carta, em envelope de carta, só pode ser coisas finas, não pode ter nada grande, porque senão você já paga valor de encomenda. Imagino que seja até para diminuir o preço do frete. E aí, nessa história do Mail Club dela, ela tava mandando pra casa das pessoas adesivos, coisinhas feitas por ela. Tudo desenhado, ilustrado e etc. por ela. Porque os fãs querem consumir alguma coisa produzida por ela. Só que, e a gente vai abrir aqui, e aqui inclusive eu vou usar essa thread dessa pessoa, esse perfil aqui, que arranjou a thread, inclusive, dos dois casos que a gente vai comentar hoje. Mas, pois é, estavam aqui, né, as imagens que a Karen Vakini estava mandando para as pessoas, que é uma cartinha, e aí tem um print de uma imagem, e aí tem adesivinhos, e aí tem páginas de planner, coisinhas de papelaria. Só que justamente começou assim que postaram, né? Que as pessoas começaram a receber, elas começaram a postar foto. E conforme elas foram postando fotos, foi aparecendo esse tipo de coisa, né? Um morango que é um fio de cabelo que vira, né? Um cabo de morango. São imagens meio parecendo coisas muito esquisitas, muito genéricas de internet. E aí, justamente, as pessoas começaram a suspeitar que estava sendo usado inteligência artificial para fazer as imagens dela. E justamente, né, se vocês quiserem lendo a thread aqui, a pessoa escreveu muito bonitinho, mas é porque eu conheço a história, porque eu estava vivendo essa história em tempo real. Eu só queria realmente sabe, as imagens. Porque Karen Vakini, opa, esse aqui ficou ruim. E aí, justamente, ela postou um vídeo no canal dela, esse daqui, que mostrava teoricamente todo o processo criativo para criar as imagens, para fazer todo o processo de criação, e que ela fazia primeiro na mão, depois ela mandava pro computador, e aí no computador ela fazia todo o desenho de novo. Uma treta para justificar que ela fazia todo o processo, que o processo era todo feito por ela. E aí, ela desapareceu da internet na semana que teve toda a polêmica, e apareceu uma semana depois com um videozinho explicando, porque aí surgiu, deu todo o bafafá, as pessoas começaram a criticar muito o uso de inteligência artificial. Ela sumiu, apareceu. Estou muito doente, aconteceram coisas na minha vida, mas vou aqui dizer coisas. Olá, pessoas incríveis da internet, eu voltei. Gente, Nossa, talvez esteja um pouco alto, né? Olá, pessoas incríveis da internet, Que agora vai estar eu melhor. voltei. Gente, eu fiquei um tempo fora da internet por causa de problemas meus de saúde e também Olá. dos meus familiares. Então, realmente eu não estava com a cabeça para a internet. E aí conseguimos resolver, estou de volta. E eu já sei que a coisa do Mail Club virou uma polêmica gigantesca. E eu sei que vocês também estão aguardando uma resposta minha. E eu já fiz um vídeo onde eu vou explicar isso tudo. Mas já vou adiantar aqui que eu fiz merda. E quando eu faço merda, eu sempre venho aqui assumir os meus BO. Quando eu faço merda, eu venho assumir meus B.O. Mas demorou uma semana e esperou as pessoas, né, caírem de pau no uso de IA, que primeiro você tentou dizer que não era uso de IA e agora veio aparecendo dizer que era. Que inclusive vai dizer Por causa de em breve, inseguranças de coisas agora. passadas que aconteceram, eu usei a IA sim pra finalizar o desenho
que vocês estão marcando ali. Não foi legal, não foi bonito, foi uma coisa muito feia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu fiz merda, isso não tem desculpa. Aprendi muita coisa, vi muitos pontos de vista diferentes. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero fazer isso num vídeo dedicado. Então, aguarda que esse vídeo vai vir. Esse vídeo... Porque justamente, não era esse vídeo o tal do vídeo dedicado. Ela fez um outro vídeo que ela postou depois no canal dela. Que aí realmente foi o vídeo dedicado. Falando apenas do uso de inteligência artificial, que é porque ela era muito segura, porque ela já recebeu muitas críticas. O ponto é, as pessoas falaram que ela usou inteligência artificial. Ela disse que não usou e depois teve que vir dizendo. E veio aqui, não, porque foi horrível, eu fiz uma merda muito grande, eu fiz uma cagada, eu usei uma coisa que eu não devia ter usado. Mas usou. E se você sabe que você não devia ter usado, pra que usou? Né? Aí, justamente, postou um vídeo gigantesco. Isso aqui é só os 13 primeiros minutos. Tá vendo que tem 3 minutos? O vídeo inteiro ainda tem uma... Depois desses 3 minutos, aparece um artista que ela chamou pra dizer quais eram os problemas da inteligência artificial e etc. E blá blá blá. Mas a justificativa era, justamente, insegurança de coisas passadas. Porque aparentemente toda vez que ela postou coisas de desenhos e etc., as pessoas criticavam que era muito ruim, que ela era muito iniciante, que ela não devia estar fazendo. Mas quando ela fez o Mail Club, ela prometeu que estaria fazendo, né? Fazendo o... Tudo ela mesma, né? Os desenhos era... Eu estou vendendo pra vocês a experiência de ter coisas feitas por mim. A carta foi escrita por ela, os desenhos foram feitos por ela. As coisas, inclusive, ela diz que ela corta as coisas tudo individualmente, que ela faz tudo bonitinho, tudo é feito por ela mesma. Sozinha ela, sozinha. Mas aí a gente já viu que tem a... né? Agora que pesou o clima, ela resolveu dizer que tinha inteligência artificial. E aí, justamente, o povo tá falando aqui que não deu, não se confirmou se vai ter. Até onde eu entendi, vai ter Mail Club sim. Ela vai continuar fazendo. As pessoas que pediram reembolso, ela devolveu o dinheiro, mas aparentemente só 2 pessoas pediram reembolso. Porque o resto das pessoas não ligou que o negócio foi feito por inteligência artificial. E, justamente, o caso reacendeu um debate maior. Até onde vai a transparência de criadores que vendem produtos artesanais autorais quando ferramentas de IA entram no processo? Que era, né? Ferramentas de IA. As pessoas falam de ferramentas de IA. Mas, né? Quando as pessoas falam de ferramenta de IA, eu acredito que elas estejam falando, tipo, o Canva tem isso, o próprio Photos do Windows tem isso. Você vai pagar um fundo. Aí ele usa uma inteligência artificial para descobrir o que é fundo e o que não é. Isso, pra mim, é uma ferramenta de IA. Botar legenda num vídeo que ele escuta a sua voz e entende, reconhece as palavras e coloca numa legenda pra você não ter que legendar individualmente o negócio inteiro. Isso pra mim é uma ferramenta de IA. Você finalizar um desenho seu, botando uma imagem que teoricamente você fez, mas aí a gente vai, né? Tem os desenhos dela na internet, os desenhos comuns que ela faz. Não se parecem nada com os desenhos que ela tava vendendo. Inclusive foi aparecer, eu acho que eu até tenho aqui, um papo de que acharam o Pinterest dela. E no Pinterest acharam uma imagem exatamente igual a uma das imagens que ela tava vendendo. Então talvez ela não tenha nem feito nada. Ela só pegou a imagem do Pinterest e postou lá. Eu queria achar... Me dá um segundo. Aqui. Aparentemente, essas eram as imagens dela. Ou essas são as imagens da... Ah lá. Quando você joga no Pinterest dela, entendeu? As imagens são muito iguais. Provavelmente ela só pegou essas imagens, jogou numa inteligência artificial e pediu pra fazer uma coisa parecida. Porque, olha lá, as imagens são iguaizinhas. Inclusive, essa foi uma que o povo falou que é justamente. Essa é exatamente igual a outra imagem que tava ali agorinha. Que eu mostrei pra vocês mais cedo. Então, e é justamente modificado por IA, né? Então, provavelmente, não teve nada de finalização. Ela só jogou numa inteligência artificial mesmo alguns exemplos e pediu uma coisa... faz parecido, mas não copia. Sabe como é? Então fica complicado, porque aí, né, o povo já sabe que tá fazendo errado. E, inclusive, aí desenterraram um outro vídeo da Karen dela falando sobre o uso de inteligência artificial em coisas. Vamos ouvir. E aí eu quis trazer as minhas ilustrações. Não são do chat GPT, pelo amor de Deus, tá? Todas as bonecas têm 5 dedos.
duas bocas. Não, uma boca, 2 olhos, tá? Tá tudo certinho com as bonecas. Aí vocês vão perguntar, né? E aí eu quis trazer as minhas Ou seja, ou ela na cabeça dela, ela achou que o problema de usar inteligência artificial é só porque fica mal feito. Porque, né, o argumento dela foi que as bonecas todas têm 5 dedos, têm uma boca só e etc. Mas desse daqui, dá pra você ver que ela entende que existe algum problema de estar usando inteligência artificial. Porque ela já tá se justificando previamente de que não foi usado inteligência artificial. Que foi o que aconteceu quando pegaram ela no pulo. Certo? Que ela saiu dizendo, mostrando o processo criativo, mostrando como é que ela faz as coisas, pra provar que não era inteligência artificial. Mas se tinha inteligência artificial, qual era o problema de dizer que tinha inteligência artificial? Inteligência artificial. Estamos nesse passo com Karen Bacchini. Mas aí a Anitta, semana passada, retrasada, acho que já tem uma semana e pouco, lançou o Equilibrium 2. Inclusive, reagimos, fizemos um react completo do filme inteiro, do vídeo. Filme. Como é que chama, gente? Videoarte? Filme, álbum visual. Pronto. Fizemos o react, tá aqui. Lançou-se o álbum na sexta-feira, né, de noite. E aí, Flora Matos comentou nas redes que os lançamentos do pop do dia questionou. Flora Matos comentou nas redes sobre os lançamentos pop do dia e questionou se os álbuns teriam sido feitos com inteligência artificial generativa. Ai, eu odeio que ele dá uma desconfigurada aqui. Ai, assim, talvez. Com todo respeito, mas a impressão minha ou esse álbum pop que saiu hoje foi todo gravado por IA. Um show de apropriações e persexualizações e tudo aquilo que a gente já conhece, investimento absurdo pra mostrar que tem muito e ainda assim soa com música de IA. É foda ver o Brasil representado assim. Quando quiser fazer algo que preste, me pague. Farei um esforço pra te ajudar. Em nome do respeito que eu tenho pela música. Aí já é os abusos de Flora Matos, né? Que tava mais ali pela implicância. Sabemos. Volta pra cá. E, rapidinho, como, né, vieram aqui dizer, as pessoas na internet começaram a suspeitar de que esse comentário tinha sido feito. Ela não disse pra quem. Mas claramente, as pessoas pegaram de que era pra Anitta. Né, que tinha acabado de lançar um álbum e etc, que tinha todo o papo do Equilibrium 2. E aí a internet começou a vir abaixo. Na época, como se fosse um tempão atrás. No dia, dizendo que a Flora Matos estava sendo abusada e ridícula, que ela era patética, que não tinha inteligência artificial nenhuma, que não tinha nada de IA no álbum da Anitta. E as pessoas começaram a xingar ela, aí começaram a descobrir umas fotos dela e começaram a dizer que ela também usa inteligência artificial nas fotos dela e nas produções dela. Parece que, inclusive, ela já disse que ela talvez faria um vídeo, alguma coisa, algum clipe pra alguma música com inteligência artificial. As pessoas foram caçando a treta todinha porque acusaram a Anitta de ter usado inteligência artificial. E nisso aí teve, e aí teve um monte de polêmica, né? A thread é um pouco mais completa, que quem quiser depois acha o perfil aqui, tá escrito o perfil, aí vocês vão lá e leiam a thread inteira. Porque tem toda a treta da Flora Matos com outras coisas. Aqui as fotos. Que acharam, que aí ficaram chutando que talvez isso fosse inteligência artificial, porque as fotos são parecidas, né? Uns papos também que esse daqui eu fiquei até confuso, porque normalmente quando você faz sessão de fotos, você tira várias fotos no mesmo ângulo, então acabam saindo várias fotos parecidas. O ponto é, uma das pessoas que participou do álbum da Anitta, inclusive é essa pessoa aqui que aparentemente é uma pessoa que é de alguma etnia indígena, colaborou no Equilibrium 2 e rebateu Flora com ironia, dizendo que sim, teve IA no disco dela, só que inteligência ancestral. Ele mandou Flora calar a boca e respeitar quem trabalhou duro para entregar um projeto à altura de um Grammy. Então, assim, as próprias pessoas que trabalharam no álbum saíram em defesa falando, não teve inteligência artificial. Do que vocês estão falando? Não tem IA. O problema foi, o internauta contou que um amigo dele trabalhou como profissional de VFX no clipe do álbum, integrando um time que já domina IA aplicada à imagem, reforçando que não é só apertar um botão. Meu amigo virou 4 noites trabalhando igual maluca nesse projeto da Anitta, fazendo parte do VFX. Ele foi um dos primeiros no Brasil que entendeu essa nova profissão que é a manipulação com IA, mas também é um baita designer, fotógrafo e diretor de arte. Não é sobre usar IA, mas contratar quem sabe fazer, que vai ajustar a imagem até ficar o mais perfeito possível, ainda mais no nível que um trabalho desses exige. Para isso você tem que estudar muito, não jogar prompt em Gemini e achar que tá pronto para colocar o seu tempo.
O Takashi Murakami, o Takashi Murakami é um dos que já falou que utiliza IA nos processos de construção de seus projetos. Esse papo de IA para desmerecer um trabalho é coisa de quem tá ficando atrasado nas ferramentas que estão disponíveis. Loucura demais diminuir uma equipe foda, só com gente extremamente talentosa, desde os produtores, designers, artistas visuais, engenheiros de som, compositores e etc., que fazem uma música vídeo tão superior quanto esse antes mesmo de existir IA. Vamos estar se tocando muito e pagando quem sabe fazer direito. Então o papo, que era de que não tinha inteligência artificial, virou que na verdade tinha sim, mas não era qualquer inteligência artificial. Era um negócio muito bem feito por pessoas que sabem usar inteligência artificial. O problema é que as pessoas não ligam muito. Porque o que começou no Twitter nos dias, depois desse papo da inteligência artificial? Foi que não usou inteligência artificial generativa. O que foi usado no clipe foram ferramentas de IA. E aí você não pode criticar as pessoas que usam ferramentas de inteligência artificial. Porque são ferramentas hoje em dia que todos os editores de vídeo, editores de foto e etc., até o Canva, né? Até eles têm ferramentas de inteligência artificial. E aí começaram a criticar que não é bem assim. E justamente, quem é ferramenta e que a gente não pode ficar atrasado nas tecnologias que todo mundo tá usando, que todo mundo tá usando, que todo mundo tá usando. Aí o próprio pessoal que fez a inteligência artificial do tal do clipe da Anitta, do vídeo inteiro, veio se pronunciar. Inclusive a empresa que trabalhou nos detalhes em IA do vídeo postou esse Reels agora há pouco. Vou tirar a música, opa... Mas aqui mostrando exatamente o que foi feito com inteligência artificial. Exatamente todos os pontos, onde foi usado e etc. E aí o problema é que tinham dito que era só ferramenta. Mas aqui claramente não foi só ferramenta de inteligência artificial. Muita coisa que claramente é IA generativa. Inclusive, volta aqui no começo, esse sapo foi criado, essa lagarta, a cena essas animações, essa cobra, essa vela, esse rato, tudo isso foi gerado pela inteligência artificial para compor o clipe. Aí as pessoas caíram de pau, mas não tinha. Mas vocês disseram que não tinha inteligência artificial, agora tem. E antes era só ferramenta, mas agora foi IA generativa. Aí, claro, que o povo tem que aparecer com mais uma desculpa. Foi aqui? Não. Tenho que achar aqui. Não foi o vídeo inteiro. Não foi o filme inteiro. Foi apenas 1 minuto e 15. 1 minuto e 35. Eu vou ter que achar essa informação. Anitta IA. Uso consciente. De 35 minutos do filme Equilibrium 2, apenas 1 minuto e 15 segundos foram produzidos com a ajuda de IA, por 12 profissionais da área. O curta foi gravado em 4 dias com uma equipe de 220 pessoas locais e editado em apenas 7 dias. Aí agora, né, outro vídeo mostrando aí exatamente tudo que foi feito com inteligência artificial. Mostrando explicadinho o que foi. Então, assim, usamos IA, mas foi pouquinho. Foi só um pouquinho, eu juro. E aí a minha questão que fica é... Beleza. Se IA tá aí, todo mundo usa inteligência artificial, por que ninguém tem coragem de falar que usa? Por que o povo não apenas fala assim, não, usei mesmo? Vem com papo de que não usou, pra aí na hora que é pego no negócio, aí tem que aparecer dizendo que usou, mas aí não usou ferramenta, não foi IA generativa. Não, mas usou IA generativa sim, mas foi só um pouquinho. Vai mudando a história porque as pessoas não querem dizer que foi usado IA. Então pra que usou? Beleza, todo mundo tá usando inteligência artificial, todo mundo quer saber, todo mundo usa porque facilita o trabalho, porque deixa mais rápido. Mas por que ninguém quer dizer e ninguém quer vender as coisas que eu não fiz com IA mesmo? Usei inteligência artificial mesmo. E na hora que as pessoas falarem assim, não, mas você usou inteligência artificial. Usei, usei mesmo. Fiz com inteligência artificial. Por que tem que sempre ficar diminuindo e causando algum tipo de eufemismo na situação, se vocês têm tanto orgulho de ter usado um negócio com inteligência artificial? Claro que as pessoas não querem saber. Porque senão não tinha polêmica quando as pessoas aparecem dizendo que foi usado inteligência artificial. E aí,
Roubada de outros artistas porque foi treinada sem autorização de uso de imagem, que gasta água, polui água. Os data centers estão sendo construídos em lugares muito inadequados, inclusive o barulho que acaba atrapalhando a fauna. A gente tem aí a questão climática, a gente tem a questão social. Nas universidades, os professores estão usando, os alunos estão usando, ninguém está produzindo conteúdo, ninguém está aprendendo nada. Você tem as questões psicológicas, as pessoas que usam inteligência artificial. Tem vários casos de gente que está usando inteligência artificial e está entrando em psicose. Porque a pessoa não consegue mais diferenciar o que é real e o que não é. E a inteligência artificial, como é feita para você usar bastante e etc. Que nem rede social. É feita do mesmo jeito, com a mesma intenção. Quanto mais você usa, mais eles ganham dinheiro. Certo? Teoricamente, né? Porque, no caso, nenhuma inteligência artificial está ganhando dinheiro. Mas um dos jeitos que eles fazem é a pessoa ficar... A inteligência artificial sempre te elogiar, sempre falar bem de você, das coisas que você pensa. É uma ótima ideia. Nossa, que ideia boa. Claro que eu vou fazer o que você quer. Então tem gente literalmente enlouquecendo com o uso de inteligência artificial. Então, assim, você tem problemas sociais, culturais, psicológicos, individuais. Você tem problemas ecológicos, problemas governamentais, estatais, né? A inteligência artificial do Grok do Twitter tá nos Estados Unidos nesse momento num processo porque o Grok é capaz de criar imagens de crianças nuas. Então, tirando toda essa parte que as pessoas não querem... Nossa, eu falei bastante, né? Essa parte que representa o porquê que as pessoas não querem coisas feitas com inteligência artificial e as pessoas continuam produzindo com inteligência artificial. Inteligência, eu tô achando difícil de falar, né? Depois de falar 50 vezes, acho que vou falar IA, que fica mais fácil. O ponto é, no caso da Karen Bakini, ninguém quer comprar um negócio feito. E no caso da Anitta, artista, cantora, etc., produzindo um filme lindíssimo, inclusive belíssimo, coisa mais linda de ver. E as pessoas falarem, foi feito com IA. E ela não poder dizer, não foi. E se ela tivesse tão orgulhosa de ter usado inteligência artificial, pra que tá escondendo? Pra que depois de dias teve que dizer, não, mas foi só 1 minuto e 35. Foi só um pouquinho, juro. Para o povo dizer que foi um uso consciente. Ninguém quer. Se você está produzindo por inteligência artificial, é porque você não quis produzir. Por que eu vou ler um texto de uma pessoa que não quis escrever um texto? Por que eu vou ouvir uma música de uma pessoa que não quis escrever uma música para eu ouvir? Pra que eu quero um desenho de uma pessoa que não quis desenhar para mim? São coisas que eu acho que, enquanto consumidor, a gente tem muita liberdade hoje de falar, a gente não quer. A gente não quer. Inclusive, se quisesse, eles não precisariam estar forçando desse jeito na nossa goela. Dizendo que todo mundo usa, então você tem que usar, e quem não usar fica pra trás. Esses pensamentos quase de seita, que você vê muito quando o assunto é inteligência artificial. Que se você não usa, você tá ficando pra trás. Se você não quer, você tá sendo crítico da internet como se fosse uma pessoa que não quer lidar com a tecnologia. Não, é uma tecnologia que... Pro que eu faço, por exemplo, eu não preciso. Eu não preciso de uma tecnologia para me dar ideias. Eu tô aqui porque eu quero ter ideias. E eu quero falar com vocês, né? E com as pessoas de coisas que eu queira falar, não porque alguém me disse para falar. Senão, pra quê? Pra quê que eu vou gravar um vídeo que me disseram pra eu gravar sem eu ter, sabe? Sem ter motivação nenhuma. Apenas porque dá pra fazer e eu consigo gravar mais vídeos. Mas se você quer gravar uma música e não quer compor a música, poxa. Se você quer fazer um desenho e não quer literalmente fazer o desenho, pra quê? E aí fica. Aí o meu ponto, o meu questionamento que eu acho que fica é pra quê? Pra que usar a inteligência artificial se foi só 1 minuto e 35, 1 minuto e 15 do vídeo? Porque esse 1 minuto e 15, se você pegar do negócio inteiro e tirar, não faz diferença. Não faz. Não agrega assim, nossa, como fez uma coisa que era impossível. Não. Não fez diferença. Inclusive, o que tá lindo do filme da Anitta é justamente o desenvolvimento todinho dos looks. Tem um monte de coisa feita artesanalmente, que você vê que foi feita à mão. Joias, as roupas, os adereços, os cenários, tudo. Pra quê? Ou tá, 1 minuto e 15 de inteligência artificial. Se você depois vai ter vergonha de dizer. Se depois, na hora que falarem você, não, mas não usei, mas se usei foi pouco. Karen Bakini é a mesma coisa, se tivesse pego os desenhos que ela já tem e tivesse postado, ninguém tinha falado nada. E o povo que compra as coisas dela estaria comprando as coisas dela, que quer comprar as coisas dela. Precisava? Precisava. Não precisava. Então, assim, se não precisa, se não tem necessidade, se não tá agregando, se não tá fazendo diferença,
E vocês depois vão ter vergonha de dizer que fizeram com inteligência artificial. Para que estão fazendo com inteligência artificial? Porque, para depois fazer de vítima, na hora que o público cair, diz, ah, não, é porque eu fiz errado, mas é porque eu era insegura. No caso da Anitta, estão dizendo, mas é porque ela tava com pressa. Mas e o equilíbrio? E cadê o papo de não ter pressa? Tem uma música inteira sobre não ter pressa, que viver com pressa não dá. E aí você tá me dizendo que ela tava com pressa? Entendeu? Que até nisso vai empobrecendo o trabalho dela. Dela me dizer, eu fiz um álbum inspiradíssimo, muito inspirado né, espiritualidade, não ter pressa e etc. Mas é porque, e aí, como eu quis lançar muito rápido, em 7 dias, eu precisei usar a inteligência artificial porque eu tava com pressa. Não, galera. Não. Sabe? Porque, inclusive, nossa, eu até tinha esquecido. A Anitta que fez música com povos indígenas, mas os povos indígenas no Brasil estão, no caso, protestando contra a construção de data center em terra indígena, porque é onde querem construir, né? Claro que eles não querem construir num lugar que vai dar problema. Eles querem construir onde eles têm impunidade, porque muita gente, e no governo inclusive, não considera, né? Pessoas indígenas, pessoas que merecem direitos e etc. Território demarcado e etc. Enquanto isso, a Anitta chama eles pra cantar numa coisa, usando uma tecnologia que eles mesmos estão sendo contra. Ai, gente, as coisas que acontecem, né? Se até o McDonald's, que na Holanda fez. O McDonald's, que é um McDonald's, foi na Holanda e fez um comercial de inteligência artificial. E teve que tirar do ar o McDonald's. Eu não sei quantas pessoas são contra o McDonald's enquanto instituição. Sabe, quantas pessoas já são críticas naturais do McDonald's. Se até eles sofreram um backlash gigantesco quando produziram uma campanha de final de ano com inteligência artificial, por que vocês, que já são envolvidos com polêmica, estão achando que vão sair lesos? Não vai. Porque as pessoas não querem saber, as pessoas não querem isso, as pessoas não querem ver nada produzido por inteligência artificial. Não usem, se vocês não querem lidar com a polêmica. Porque depois fica reclamando que tem que lidar com polêmica, que as pessoas estão mais prestando atenção. Esses dias eu vi uma pessoa, dias atrás, né, porque o álbum já tem uma semana e tanto, uma semana e 4 dias, eu acho. Aí uma pessoa postando, nossa, mas o álbum tá aí, lindíssimo, não sei o que, as pessoas continuam falando de inteligência artificial. Aham. E vão continuar, porque os bestas vão continuar usando, sabendo que as pessoas não querem. Não usem. Não vale a polêmica. Não vale a treta depois de ficar justificando e ficar tendo que se explicar. Não compensa. Não compensa mesmo. Juro pra vocês. Então quem for esperto vai parar de usar. Porque não apenas tá ficando mal falado, como empobrece o trabalho de vocês. E a gente para de olhar com... Nossa, que coisa linda, com... Ah, é? Poxa, legal, hein? Massa. É isso, gente. Acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, claro, deixa um like aí, etc. Se você quer coisa de IA, não fique por aqui. Se você quer gente que defenda a inteligência artificial, não fique por aqui. Porque vocês não vão ver isso. Vocês vão ver, inclusive, muita reclamação, porque não é a primeira vez e não será a última que volto aqui pra falar mal desse negócio. Aquele papo de sempre. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário se você tá achando que eu tô exagerando, porque eu tô pronto pra dizer que não estou. Eu vou ficando por aqui. Beijo.